Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Tênis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, me pediram para reagir a esse breve vídeo, essa fala aí infeliz do Luiz Inácio Lula da Silva, né, presidente do Brasil, a respeito da eleição do Papa Francisco, né? Por ocasião da morte do Papa Francisco, ele vai falar sobre a eleição do Papa Francisco como Papa, e ele vai falar uma barbaridade, né? É terrível a fala dele, no sentido, a gente vê a ignorância, né, de conhecimento do que é a igreja, ou pelo menos se tem na mente dele, na mente dos teólogos da libertação, um espantalho da Igreja Católica, que não é a verdadeira Igreja Católica, e pensam apenas que a Igreja Católica seria um local para, não sei, demandas políticas, sociais, no sentido meramente do socialismo mesmo, marxismo, né, ou algo semelhante, quem sabe até um local para que o comunismo pudesse ganhar força. Mas assim, é infeliz a fala, né? E a gente nota a ignorância a respeito da escolha do Papa, do conclave e da ação do Espírito Santo em tudo isso, em toda a história da Igreja. Mas deixa ele falar pela própria boca, aí você vai ver o que é que ele está falando. Você vai ouvir. Quantos anos que existe a Igreja Católica? 2000 anos, Paulinho. E pela primeira vez, um Papa latino-americano na região mais católica do mundo. Algo está errado. Então veja, ele está dizendo que por ocasião da morte aí do Papa Francisco, ele está dizendo que a Igreja Católica tem 2000 anos e depois de tantos anos, né, durante 2000 anos, só agora que veio se escolher um Papa latino-americano, que segundo ele vai dizer que a região, né, da América do Sul, América, talvez aí América Central, seja a região mais católica do mundo, né? Não sei de onde ele tirou isso. Pode ser, né, por questões assim, cultural, geográfica, tudo, mas nem sempre foi, né? América Latina, né, ela foi descoberta aí por volta do dia 12 de outubro de 1492, né, quando Cristóvão Colombo liderava, né, uma expedição espanhola e chegou aqui às ilhas do Caribe. Então, temos aí menos de 500 anos de cristianismo aqui na América Latina. Então, dado a mais de 1500 anos de cristianismo fora da América Latina, então podemos dizer que a América Latina é um bebezinho dentro da história do cristianismo, né? É uma criancinha, né, de colo. Mas assim, o que eu queria deixar aqui no finalzinho de recado para essa mentalidade é o seguinte: no livro do profeta Isaías, conhecido também como o profeta messiânico, que falou muito do Messias, no capítulo 55, versos 8 e 9, veja o que é dito, veja o que o Senhor vai dizer, né? Por isso ele usa a expressão oráculo do Senhor. Ele diz assim, Deus falando: meus planos não são vossos planos, vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculo do Senhor. Como o céu está acima da terra, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus planos acima
dos vossos planos. Aqui nos faz lembrar também quando Jesus revela a Pedro a sua paixão, e Pedro questiona e diz que não seria possível, ele não permitiria, né, que aquilo acontecesse. E Pedro tenta de alguma forma intervir, e Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas dos homens. E aqui eu li Isaías 55, do 8 ao 9. Eu queria ler agora do 6 ao 7, para fechar aqui. E qual é o recado de Deus para todos nós, e principalmente para os homens públicos que estão sentados nas cadeiras de governantes. Diz assim o Senhor Jesus, por meio de sua santa palavra, através do profeta Isaías, que falou, inspirado pelo Espírito Santo. Diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto ele está perto. Que o perverso abandone o seu caminho e o criminoso seus planos. Que volte ao Senhor e ele terá piedade. Ao nosso Deus, que é rico em perdão. Veja, que o perverso abandone seu caminho e o criminoso os seus planos. Que volte ao Senhor e ele terá piedade. Ao nosso Deus, que é rico em misericórdia e perdão. Então, meus amados irmãos, é isso, né? Os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Os pensamentos de Deus estão tão elevado acima do pensamento dos homens que o Senhor compara, assim como está o céu acima da terra, assim está os seus pensamentos, longe, distante daquilo que é os pensamentos dos homens. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.